Há muitas situações perigosas nessa vida. Você já parou para pensar nos riscos e benefícios dos remédios que toma? Os medicamentos podem fazer maravilhas pela nossa saúde, salvar vidas, mas apenas quando usados adequadamente. Infelizmente, muitas pessoas estão usando medicamentos como o Ozempic sem receita médica, para indicação errada, colocando a saúde em risco. Hoje nós vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o Ozempic. Olá, bem-vindo a mais um episódio do canal Remédio Certo. Muito obrigado por apoiar a nossa missão de promover o uso racional de medicamentos. Olha, nós temos orgulho de poder carregar esta bandeira para todos vocês. E eu fico muito feliz ao ver que nossos esforços educacionais estão fazendo a diferença. É incrível ouvir que vocês estão se tornando mais conscientes e usando seus medicamentos com mais sabedoria. É exatamente isso que nós pretendemos alcançar aqui no nosso canal. Se você acha o nosso conteúdo valioso, encorajamos você a continuar promovendo o canal. Compartilhe com seus amigos, dê um like. Não deixe de se registrar no canal, é muito importante. Por favor, registrem-se. E deixem as suas sugestões na seção de comentários abaixo. Queremos ouvir você e garantir que estamos abordando os tópicos mais importantes para os nossos espectadores. Hoje nós vamos falar de um remédio que comprovadamente salva vidas, que controla uma das doenças mais prevalentes no mundo, que é o diabetes, e é muito, mas muito bom para as pessoas, que é o Ozempic. É bom quando usado racionalmente, remédio certo para a pessoa certa na hora certa. Quando usado indiscriminadamente, causa muito mais zebra do que bem. Como sugestão de um dos nossos seguidores, o Dr. Lupércio Fará, nutricionista, nós vamos falar do mau uso do Ozempic. O Dr. Lupércio ele relata suas experiências em seu consultório. Ele diz que tem pacientes desesperados para emagrecer a qualquer custo e usam os remédios como o Ozempic como um atalho, como um caminho mais fácil para perder peso. Ele diz que tem um caso de um paciente dele, um rapaz, que foi internado por desidratação, porque não parava de vomitar. O Lupércio perguntou, por que você não para de usar o que provoca isso? O paciente respondeu, não, eu estou emagrecendo, vou continuar. O Lupércio ressalta que as pessoas estão usando o Ozempic sem fazer uma avaliação real da necessidade. Usa o remédio porque está na moda, está todo mundo usando, está nas redes sociais. Há relatos na internet de celebridades. Isso reforça a vontade de usar, né? Olha, os medicamentos têm riscos e benefícios. Os benefícios originam-se da indicação do medicamento. Para que ele serve? Vamos à bula do Ozempic? Aliás, é uma senhora bula, hein? Super completa. Olha, o que diz a bula sobre a indicação do Ozempic? Está aqui, ó, na parte 2 dessa bulinha aqui. Como esse medicamento funciona? O Ozempic contém o princípio ativo semaglutida. É utilizado para reduzir o açúcar no sangue, glicose sanguínea, em adultos com diabetes tipo 2, através de um mecanismo que estimula a secreção de insulina e diminui a secreção de glucagon, somente quando a glicose sanguínea estiver elevada. Então, essa é a indicação do medicamento, ele é para diabetes. Vejam os senhores que emagrecimento não é uma indicação aprovada na bula de Ozempic. O medicamento é aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 e não para emagrecimento. Ok, estudos clínicos recentes mostraram que a semaglutida pode ajudar no emagrecimento em pessoas com ou sem diabetes tipo 2. Com base nesses estudos, alguns médicos podem prescrever a semaglutida para o tratamento da obesidade em pacientes que não têm diabetes tipo 2. Mas isso é considerado um uso off-label do medicamento. Pode ser feito legalmente, mas sob conta e risco do médico. Só o médico pode prescrever depois de concluir que aquele paciente específico precisa. Remédio certo para a pessoa certa, gente. Dias atrás, houve uma reportagem no Estadão falando que entidades médicas estavam muito preocupadas com esse uso off-label do Ozempic.
Preocupadas com a disseminação do tratamento de Ozempic para um tratamento não previsto em bula, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, a ABESO, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicaram uma nota conjunta com orientações à população. Por meio do comunicado, as entidades esclarecem que a obesidade é uma doença crônica, complexa, multicausal e de difícil tratamento. Dessa forma, nenhuma medicação deve ser usada sem prescrição e acompanhamento médico. A indicação de um tratamento medicamentoso deve ser feita por médico capacitado, levando em conta indicações, contraindicações, tolerabilidade e expectativas do paciente, não se baseando apenas no IMC, no peso, mas em sim uma ampla gama de aspectos que devem ser tratados na consulta. Só o médico depois disso é que vai avaliar se vai usar o Ozempic ou não. O recado está dado, né? Não tem milagre, gente. Não confie em medicamentos químicos para melhorar algo em você que muito provavelmente você precisa de outras medidas para melhorar. O controle de peso deve ser feito em primeiro lugar com dieta equilibrada e exercícios físicos regulares. Hábitos de saúde e de prevenção. Se achar que um remédio milagroso vai te deixar fininho, o tiro vai sair pela culatra, hein? O nosso organismo é muito complexo. E tudo funciona através de mecanismos muito detalhados. É a nível molecular e dos receptores das células. Quando ingerimos alimentos, o açúcar, glicose presente nos alimentos, é absorvido pelo intestino delgado e entra na corrente sanguínea. Isso estimula o pâncreas a secretar insulina, um hormônio que ajuda as células do corpo a absorver a glicose da corrente sanguínea e usá-la como fonte de energia. Além da secreção de insulina, a ingestão de alimentos também estimula a secreção de hormônios intestinais. Um desses hormônios se chama GLP-1, que é uma das incretinas. Esse GLP-1 ele tem várias funções. Ele controla a secreção de insulina pelo pâncreas, o que ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue após as refeições. Ele reduz a secreção de outro hormônio do pâncreas, que é o glucagon, que aumenta os níveis de glicose no sangue. O GLP-1 ele tem um efeito retardador no esvaziamento gástrico, o que significa que ele ajuda a reduzir a velocidade com que os alimentos deixam o estômago e entram no intestino delgado. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade após as refeições, o que pode ajudar a controlar a ingestão de alimentos. Mas olha que fantástico, isso tudo acontece no corpo normalmente. A semaglutida, a substância ativa do Ozempic, ela funciona no organismo fazendo a mesma coisa que esse GLP-1 aí. A semaglutida ela é muito parecida com o GLP-1 e imita os seus efeitos. Então quem toma Ozempic tem mais efeitos iguais ao GLP-1 no corpo. Mais controle sobre a insulina, o glucagon, esvaziamento gástrico para dar a sensação de saciedade. Esse é o mecanismo de ação. É assim que funciona. O medicamento é fantástico, gente. O problema é que não tem como controlar exatamente para ter só efeitos benéficos. Se fosse assim, seria uma maravilha, né? Nem todos respondem igual. Faz mais efeitos em um paciente, menos efeito em outros. Em alguns, os efeitos adversos são muito comuns e muito ruins. Lembra do paciente do Lupercio que só vomitava? Em outros, os efeitos adversos são mais brandos. Por isso que tudo tem que ser feito com acompanhamento médico. Não pode ser um tiro no escuro. O Ozempic tem uma relação muito íntima com o sistema gastrointestinal. E por causa dessa estreita relação, ele provoca náusea, vômitos, dor abdominal, gastrite, diarreia e os outros sintomas adversos descritos aí na bula. Por exemplo, os efeitos gastrointestinais são tão intensos que se a pessoa for fazer uma colonoscopia, por exemplo, ela não pode estar tomando Ozempic. Lembra da colonoscopia? É um exame que é feito para examinar o cólon e o reto no intestino. Durante a colonoscopia é necessário esvaziar completamente o cólon e o reto para que o médico possa visualizar adequadamente a mucosa intestinal. O Ozempic ele retarda o tempo de esvaziamento do estômago e do intestino delgado, dificultando a preparação para o exame e a limpeza intestinal.
O mais importante disso tudo é você se conscientizar que os remédios podem provocar efeitos adversos. Não se esqueçam disso, gente. Todo tratamento tem risco. Não tome remédio no escuro, sem orientação. Tem que prevalecer o uso racional de medicamentos. A nossa bandeira aqui, remédio certo para a pessoa certa na hora certa. O Ozempic é um remédio sensacional. Controla a diabetes, melhora muito a qualidade de vida do diabético, prolonga o tempo de vida. O diabético vai viver mais, salva a vida dos diabéticos. Mas é um tratamento que deve ser orientado por médico. Aliás, tem que ter o remédio em quantidade suficiente no mercado para primeiro quem precisa. Aqueles que mais precisam dele são os diabéticos. O desespero em usar o Ozempic está tão grande que está faltando remédio na farmácia para quem realmente precisa. Se for usar para emagrecimento, lembrar que não é uma indicação de bula. Então fica mais fortemente recomendado ainda usar só com orientação de médico especializado. Senão você vai sofrer à toa. Pratique o uso racional de medicamentos. Remédio certo para a pessoa certa. Esse episódio foi produzido depois de muito estudo, muita leitura e consulta. Veja as referências bibliográficas agora no final. Tudo com embasamento científico. Obrigado pela audiência, gente. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Tchau!